quais são as partes do sacramento da confissão ou da penitência, né? Como ele se divide. Então, a penitência se divide em 4 partes. A primeira parte é a contrição, ou seja, o seu arrependimento. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é o arrependimento? É o reconhecimento do meu pecado. Por isso é necessário fazer um exame de consciência, ou seja, eu parar um pouco em oração, talvez até pegar um texto para me ajudar, um texto bíblico ou um exame de consciência já pronto. Às vezes tem um folhetinho, tem um livro que traz exame de consciência. Pegar o papel, a caneta, anotar, né, quais são as minhas falhas, quais foram os meus pecados, as minhas desobediências a Deus. Então, a minha consciência ela vai acusar naquilo que eu fiz de errado e naquilo que eu fiz de certo, que eu devo agradecer a Deus. Mas especialmente o exame de consciência para a confissão é quais são os meus pecados, o que é aquilo que eu devo pedir perdão a Nosso Senhor. E se esses pecados que eu cometi foram graves ou foram leves? Então, se foram pecados graves, eu devo confessar o número e as circunstâncias. Então, a Igreja nos aconselha, no nosso exame de consciência, a gente nos aconselha não, né? Nos ordena, quando o pecado for grave, eu devo relatar o número e as circunstâncias. Porém, isso é de forma relativa, né? Por exemplo, uma pessoa que faz 10 anos que não se confessa, né? Não tem como dizer quantos palavrões ela disse em 10 anos, né? Enfim, pessoa que faz muito tempo que não se confessa vai dizer um número genérico, tá? Um número aproximado. Por exemplo, se você viu imagens imorais, então você vai dizer, olha, essa semana eu vi muitas vezes imagens imorais, praticamente todos os dias, mas você não ficar contando, né? E as circunstâncias, porque algumas circunstâncias são agravantes, tornam o seu pecado mais grave, né? Então, normalmente nós fazemos, por exemplo, exemplos com o 6º mandamento, são pecados contra a castidade, mas vamos fazer com o pecado do roubo, por exemplo. Então, uma coisa é eu tirar dinheiro escondido do meu pai, da minha mãe, que depois eu posso dizer para ele, não deixa de ser um pecado, tá? Porém, outra coisa é eu sistematicamente, ou não precisa ser sistematicamente, mas eu roubo no meu trabalho, tá? Tiro dinheiro lá no meu trabalho. Isso é muito mais grave. E se eu faço um assalto à mão armada, então é mais grave ainda, né? Então, assim, a circunstância vai mudando a gravidade. Por isso que eu devo, ao confessar o pecado grave, eu dizer a circunstância, tá? Vamos passar para o 6º mandamento. Eu pequei contra a castidade com uma pessoa. Está bem genérico, tá? Eu pequei contra a castidade com a minha namorada é uma coisa, com a esposa é outra coisa, com uma pessoa do mesmo sexo é mais grave, com uma criança é gravíssimo, um estupro e por aí vai, entende? Então a circunstância vai ajudando, até o padre também lhe dar conselhos, mas também para a integridade da sua confissão. Tá? Então, nessa circunstância, você não precisa descer em detalhes, né? Eu conheci uma pessoa que, enfim, nem lembro mais quem era, nem aonde era, mas eu me lembro vagamente disso, né? Que quando ela dizia para mim, né, padre, eu disse palavrões, ela dizia todos os palavrões que ela dizia na confissão. Né, ficava dizendo os palavrões, não precisa fazer isso, né? Basta dizer, eu disse palavrões, eu não quero saber quais palavrões você disse, tá bom? Então, certas circunstâncias são desnecessárias, tá? São detalhes que talvez faça até você pecar de novo porque ficar lembrando demais. Então, não precisa dizer os mínimos detalhes, só os detalhes ou as circunstâncias que aumentam a gravidade do pecado. Por exemplo, eu xinguei, disse um palavrão, com um amigo no futebol é uma coisa, com a minha mãe é outra coisa. Então aí eu tenho que dizer esse detalhe. Padre, eu disse um palavrão com a minha mãe, entende? Eu disse um palavrão com o meu filho pequeno, gera um escândalo. Então alguns detalhes são importantes serem ditos. Os pecados veniais não é necessário que eu os confesse,
Porém, é piedoso, é bom que eu confesse os pecados veniais. Né? Serve também com um aumento da humildade, um aumento da graça de Deus. Né? E, inclusive, na confissão frequente, normalmente você confessa apenas os pecados veniais, porque normalmente você não tem pecados mortais. Queira Deus que você não os tenha mais nunca, até o fim da sua vida. Né? Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. No próximo eu vou falar as próximas partes do sacramento da confissão. Eu falei só a primeira, que é o exame de consciência. Então peço que você curta, que você compartilhe, né, que você possa divulgar essa série de vídeos que nós estamos fazendo sobre o sacramento da confissão. Deus te abençoe.